Olá a todos. Hoje vamos falar de um filme, ao contrário do último que falámos, que era super sério. Este não é o caso, é um filme da Marvel, o Homem-Aranha sem regresso a casa. Eu já sei que pode surpreender um bocadinho, mas eu recordo que eu não sou crítico de cinema e o que me interessa é aproveitar os filmes para falar, enfim, de alguma coisa que eles próprios evoquem, mas que nos faça pensar em aspectos da nossa fé. Também não pretendo tirar grandes lições do Homem-Aranha. É um filme engraçado para quem gosta do universo Marvel. Quem não goste, e pior ainda, os que nunca viram os filmes anteriores do Homem-Aranha, andará, como se diz, às aranhas a tentar perceber o que é que está ali a acontecer. É divertido, mas não sei se conseguirá perceber o guião do filme, tanto quanto é perceptível. Em qualquer caso, eu queria falar dele porque tem dois aspectos muito interessantes e um outro faço apenas uma referência final. O primeiro é algo que está presente. Bem, eu acho que é impossível contar a história, porque implicaria não só contar o do filme, mas contar também, enfim, tudo o que está para trás. O Homem-Aranha tem que fazer coisas impossíveis, como é óbvio, tem que enfrentar-se com vilões e tem que desembaraçar a situação em que foi metido desde o princípio do filme, que é a revelação da sua própria identidade, o que não o deixa à vontade. Para a sua atuação. Os super-heróis, em geral, os da Marvel vão disfarçados, né? Uma coisa é a vida de pessoa aparentemente corrente e outra é quando estão a exercer a sua missão como salvadores da humanidade, enfim, cada um no seu estilo. E a primeira coisa, diria, uma coisa que já aparece noutros filmes, aliás, aparece o segundo ou terceiro filme do Tobey Maguire como Homem-Aranha. Este é com o Tom Holland, em que ele fala, e isto aparece no filme assim quase de passagem, neste último, da importância da sua missão única, com poderes únicos, e portanto também com uma responsabilidade única. E já houve um filme anterior em que ele sentia o desejo, ou seja, de voltar a ser uma pessoa normal, né? Não com tanta responsabilidade. Depois lá assume o seu papel com todas as consequências que isso tem para a sua própria vida, mesmo que sejam mais prejudiciais ou que o impeçam de fazer outras coisas que lhe possa apetecer naquele momento. Então, esse é um tema, repito, não é o central de forma nenhuma neste filme, mas é um tema engraçado, porque apela a todos nós temos uma missão e às vezes o trazer para a nossa consciência de que os dons que nos foram dados é para desempenhar uma missão e estamos ao serviço das pessoas, de pessoas determinadas. Se nos passar pela cabeça a ideia da fuga, não é, de sair daqui, desta atrapalhada, desta confusão, vale a pena trazer à nossa memória, calma, eu recebi esta missão, recebi uma série de dons e agora é lógico que possa ajudar as pessoas com esses dons que recebi. Claro, a pessoa pode olhar para o sacerdote e pensar nisso, eu não me quero comparar com o Homem-Aranha, não é de todo o meu modelo, mas pode, por exemplo, acontecer com uma pessoa que se casa, uma pessoa que se casa e que, sei lá, tem, em algum momento, na fase dos primeiros anos do casamento, uma espécie de saudades do momento em que, ou dos dias em que, às sextas-feiras, ia fazer uma excursão a um sítio, ou ia escalar montanhas, ou ia jogar futebol, e que depois acabam por haver limitações que impedem, vamos voltar àquilo que era normal até o momento em que assumiu aquela missão. O que é que a pessoa vai fazer? Lamentar-se, que amassado, eu agora tenho hoje. Não, é agradecer a Deus o dom imenso, os poderes, salvo seja, que nos foram dados, que é o poder de amar alguém, no caso das pessoas que estão casadas, de amar de uma forma única e assumir isso como uma missão e não ver isso como algo limitativo, que é sempre uma atitude um pouco infantil, não é? No filme fica muito bem retratado, no tal anterior em que isso aparecia, uma atitude um bocadinho demasiado infantil para um super-herói. Mas isto, repito, é um assunto mais ou menos marginal. Bem interessante é um outro assunto
porque aqui aparecem vários vilões dos filmes anteriores, portanto a pessoa que não viu os filmes anteriores, um bocadinho assim, como disse há pouco à Nora, sem saber quem é que é este, o que é que este faz, ou porque é que é tão mau. Mas, pelo guião, isso é o mais difícil de explicar, existe a possibilidade de reverter a história dos vilões ao momento onde eles ainda eram bons. É uma forma mais ou menos mágica, mas com assim uns toques a uma pseudociência, mas no fundo é reverter, colocá-los no momento em que eles ainda não tinham começado a passar para o dark side, para o lado mau. E essa é a tarefa do Homem-Aranha neste filme, tentar reverter a situação dos malvados. Então, o que é interessante? Habitualmente nos outros filmes há a luta entre o bem e o mal, aqui também, mas é um bocadinho atenuada, ou melhor dito, tem uma outra tonalidade. Existe a luta entre o bem e o mal, os maus começam por fazer grande mal e depois acabam por levar na cabeça e habitualmente até, ou muitas vezes até, ou ficam presos ou morrem. Aqui há uma outra história que é tentar, repito, torná-los bons outra vez. Então, o que é que isso nos pode ajudar? Quando temos diante de nós atrocidades ou maldades, pessoas que fazem coisas horríveis e são coisas, enfim, que nos causam horror, vale a pena pensar que essas pessoas que fazem aquilo, entendes o que eu vou dizer, já foram boas, isto é, não nasceram na maternidade com uma bomba, não é? Nasceram, enfim, com uma certa inocência e depois houve uma altura em que as coisas correram mal, a opção pelo mal foi assumida. Mas é uma esperança pensar que nem sempre foram maus, nem sempre foram assim. E esse olhar para essa perspectiva um pouco mais alargada também nos dá uma certa esperança para pensar que se calhar existe a possibilidade de reverter ou de tentar recuperar o que era bom naquela pessoa. Isto é uma visão cristã, as pessoas nunca estão condenadas aqui nesta terra, não é? Enquanto viverem cá, portanto existe sempre a possibilidade da redenção. Não será de uma forma mágica, como acontece no filme, nem com mais ou menos piruetas acrobáticas engraçadas, será com a oração, com a nossa paciência, com a nossa amizade mas, enfim, e com a esperança de que se abram à graça de Deus. Eles têm que crer, claro, mas existe essa possibilidade. Portanto, o filme, à sua maneira, enfim, aquele universo mais ou menos completamente fantasioso, dá-nos a possibilidade de, antes de condenarmos uma pessoa, vamos pensar, que não nos compete a nós fazer isso, não é? Mas vamos pensar como é que eu posso ajudar, o que é que eu tenho que rezar por ela, para que ela volte à situação em que se calhar já viveu, mesmo que fosse durante pouco tempo. Insisto, não é para tirar muitas lições, mas que todo o filme se invista em tentar recuperar os maus e não matá-los, né? Dá alguma esperança para os filmes de Hollywood. Né? Por fim, há outro terceiro ponto que eu queria apenas aflorar, que é o assunto dos universos paralelos, que é difícil de explicar aqui, é uma coisa fantasiosa, melhor dito. É algo que aparece nestes livros de fantasia desde há muitos anos, mas que neste momento não é algo meramente fantasioso. Há homens da ciência, matemáticos, físicos não sei muito bem, mas que defendem a existência de universos paralelos. Não é? Quando o mundo se começa a expandir, é como se do centro desse momento de expansão houvesse vários mundos paralelos, que não comunicam entre eles, cada um com a sua história, com algo um bocadinho diferente de uns para os outros, e que, pronto, estarão lá, como não há possibilidade de comunicação, também não há possibilidade de verificação se isso é assim ou não. Me parece bastante fantasioso, devo ser sincero, mas eu acho que compete, né, a uma pessoa, a um físico, a um matemático, tentar expor, em alguma ocasião, se calhar teremos a ocasião de fazer isso aqui, a tentar expor o que é que está por detrás
do multiverso ou dos universos paralelos e o que é que está em jogo, o que é que fundamenta essa hipótese e o que é que nos faz pensar que isso pode não ser assim. Enfim, já digo, isso é para um físico. Aqui aparece de uma forma ligeira, porque os universos paralelos não se comunicam, mas no filme aparece alguma coisa mágica que permite que as pessoas comuniquem umas com as outras. Isso então é completamente inventado, mas é um tema interessante porque já apareceu em vários filmes e começa a ser demasiado frequente. Algum dia teremos que falar sobre isto.